Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Deus nos preservou aí, né? Nesse mais um domingo de 18, a volta dos cultos, né? Então a gente está feliz, né, irmãos, né? Quero estar saudando os irmãos na paz do Senhor e vamos estar orando, né? Pai de graça e poder, que estamos, Senhor, nesta noite, Pai, diante da Tua presença, Pai, por mais esta graça que o Senhor nos tem concebido, Pai, vai derramando a Tua presença, Papai, vai enchendo os corações, Papai, aleluia, Pai, para o Senhor preservar, Pai, para o Senhor nos dar esta oportunidade, Pai, de voltarmos a glorificar o Teu nome junto, Pai, dentro do Teu tempo, Pai, vai abrindo, Senhor, Pai, a Tua bondade, Pai, derrama, Senhor, a Tua presença, Pai, aqui no grupo de louvores, Pai, que ficamos Pai, mas o Senhor é rico em misericórdia, Pai, nos preservou, Pai, derrama, Papai, sobre a palavra desta noite, a cada irmão que aqui entrou, Pai, aquele que estava no hospital, Pai, o Senhor visitou lá, Pai, continua buscando, Pai, continua alcançando, Pai, obrigado por cada vida que aqui entrou esta noite, pelo culto de manhã, Pai, por mais uma ceia, por mais um mês, Pai, que o Senhor permite, Pai, uso e glorifico o Teu nome, Pai, renova, Papai, as forças, Papai, se alguém aqui enfermo, se alguém aqui, Pai, com medo, Papai, em nome de Jesus Cristo, Papai, com providência, alcança os que são os lares, que não podem vir, Pai, de uma maneira nova, restaura a saúde, Papai, na graça de nosso Senhor e precioso Jesus Cristo, amém, e as palmas louvam, engrandece o nome do Senhor. Grande Deus, amém, igreja? Amém. A paz do Senhor Jesus? Amém. Glória a Deus, eu quero estar também cumprimentando os irmãos que estão em casa, para que nós possamos adorar o nome do Senhor. Glória a Deus por essa oportunidade, né, irmãos? Glória a Deus por essa abertura, né, dos templos de novo, que nós possamos participar juntamente com vocês, né, com toda a igreja, juntos para adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é o nosso Deus, irmão, Deus de milagres. Ele é o Deus de promessas, amém? Glória seja para o nome do Senhor Jesus. Estás aqui, o teu
Ele se faz presente junto de nós. Amém, igreja? Que você possa falar para Ele nessa noite que tu és mais do que bem-vindo. O Senhor é desejado neste lugar. O Senhor é desejado muito mais do que bem-vindo. Aleluia! Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Nosso amigo Santo Espírito.
presença do Espírito Santo. Amém, igreja? Que nós possamos continuar nessa mesma comunhão, nesse mesmo Espírito, que nós possamos permanecer nos caminhos do Senhor e que o Espírito Santo possa permanecer em nós, que nós não venhamos desistir por nada neste mundo, tantas aflições, tantas perdas, mas nós devemos ficar firmes nos caminhos do Senhor, porque até lá, se nós permanecermos fiel, Ele vai permanecer fiel conosco, que nós vamos receber a coroa da vida eterna. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem crê nessa palavra? Glória a Deus. As palmas agora no nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Pode sentar um pouquinho, irmãos, por gentileza. Hoje, quem vai ministrar a palavra de Deus é o presbítero Daniel. E ele está chegando aí. É isso, né, irmão Zé? Ele está chegando aí. Então nós vamos aguardar um minutinho a mais. E daqui a pouco nós vamos ouvir o servo do Senhor transmitir a palavra de Deus. Mas eu quero louvar a Deus, irmãos, pelos irmãos que estão aqui na casa do Senhor. Louvar a Deus pelos irmãos que estiveram de manhã. Foi um trabalho tão lindo, tão abençoado nesta manhã, e está sendo lindo e abençoado nessa noite também. E irmãos, tem vários irmãos que não podem estar presentes, como é o caso do irmão Valdinei, que está se recuperando, e outros irmãos que estão impossibilitados, e outros irmãos que estão tomando cuidado. Enfim, a gente respeita a posição de cada um, né? Então está tudo abençoado, graças a Deus por isso. E também, irmãos, tem irmãos que estão enlutados, da nossa igreja aqui, da nossa igreja sede, que estão enlutados, não podem, ou provavelmente até manifestaram que viriam para o culto, mas provavelmente as horas se passaram, né? Então não vieram aqui. Então nós estamos orando pelo nosso irmão Antônio, pela nossa irmã Daniela, passando por um momento bem difícil, né? Irmão Joaquim, a irmã Benedita, que o Senhor console e conforte ali o coração deles. Também, irmãos, o irmão Oscar, da irmã Dircinha, não passou bem ontem, e foi ontem, né, que não passou, né, ou foi hoje, irmão Marcos? Foi ontem, né? E nós vamos orar pelo irmão Oscar. Também a irmã Vera, é uma irmã que está frequentando aqui a igreja sede, também está precisando das nossas orações. E, queridos irmãos, nós vamos orar por uma pessoa abençoadora desta igreja aqui também, que é o vizinho da nossa igreja. É aqui o Ricardo Danilo, eu chamo ele de Danilinho, né? Eu conheci ele por Ricardo. Ele é farmacêutico, é um amigo da igreja, ajuda a igreja em vários aspectos, é um ótimo vizinho aqui da igreja, do nosso templo. E, irmãos, ele está doente lá com Covid, está realmente precisando de um milagre. Vamos ver, ele é do ramo médico, do ramo farmacêutico, conhece os medicamentos, só que está lá no ninho, né? Todo mundo está doente, vai lá no local de trabalho dele, na farmácia. Então, quer dizer, está lá socorrendo vidas, é igual o policial, né? De onde todo mundo corre, o policial corre daquele lugar, o policial precisa correr para aquele lugar. Onde tem o problema, todo mundo sai correndo, o policial precisa correr para socorrer. E a equipe médica, né? Até o Daniel também, Souza, ficou doente, né? Porque está lá trabalhando no olho do furacão, como se diz,
ficou doente, graças a Deus o Senhor curou o Daniel, louvado seja Deus. E o Danilo, irmãos, também está passando por esse problema. A mãe dele pediu encarecidamente, mora na segunda casa aqui da igreja, e nós vamos interceder por essas vidas em nome do Senhor Jesus, tá bem, irmãos? Então nós vamos ajudar, né? Um pai enlutado, né? Nosso irmão Antônio, nosso vizinho que está aqui, e nós precisamos de ajudar essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos ficar de pé agora, vamos interceder ao nosso Deus. Graças a Deus o presbítero Daniel já chegou. E nós vamos orar agora, já apresentando o servo do Senhor, e logo em seguida ele poderá nos trazer a palavra de Deus. Lembrando, irmão, nós vamos avisar no final novamente, mas nunca é demais. Obrigado, Ministério do Louvor, obrigado, Deus abençoe. Lembrando, irmãos, que como estão liberados novamente os trabalhos, então quinta-feira nós temos o nosso culto aqui 19 horas, das 19 a 20, conforme está liberado, e a nossa escola dominical, domingo 8h30, também retorna também, tá bem, irmãos? Então, se Deus quiser, domingo que vem, nós estaremos aqui 8h30 da manhã na escola dominical e depois às 6h30 da tarde no nosso culto de louvor a Deus. Vamos levantar então esse clamor em nome de Jesus. Julinho, deixa preparado aqui, por favor, a flanela para a gente passar o álcool aqui, para passar, tá bom? Da hora que eu terminar a oração, você me ajuda aqui, a gente passando aqui, higienizando aqui o microfone, tá bom? Vamos orar então, irmãos, em nome do Senhor, vamos orar, irmãos, amém? Vamos levantar um clamor ao Senhor, todo mundo clamando e orando ao nosso Deus, os irmãos de casa também, vamos todo mundo interceder por essas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, obrigado, Senhor, por essa oportunidade feliz de nós estarmos mais uma vez nesse templo, retornando, Senhor, para este lugar. Obrigado, Deus, por esta vitória alcançada. Estamos aqui mais uma vez, estivemos de manhã, Senhor, e estamos aqui novamente, graças a Deus, pelos irmãos que estão sendo atendidos aqui, os irmãos que estão sendo atendidos em casa, graças a Deus. Te apresentamos, Senhor, Ricardo Danilo, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia dele, Senhor, dá saúde para ele, tira ele desse estado, Senhor, meu Deus, abençoa esta vida, glorifica o teu nome na vida do Ricardo Danilo, Senhor, dá vitória para este ótimo vizinho que tem abençoado, Senhor, este trabalho, esta igreja. Nós te rogamos, eterno Deus, em nome de Jesus, te rogamos, Senhor, pelo irmão Antônio também e toda a sua família. Deus, consola, conforta, dá vitória, Senhor, para estas vidas, para estes corações. Ajuda, Senhor, o teu filho, que ele possa vencer nesse momento difícil. Também, Senhor, irmão Valdirei, que está se recuperando, pastor Orlando, que está se recuperando, e tantos irmãos, meu Senhor, que estão necessitando, precisando, Senhor, da tua bênção, da tua graça, do teu favor. Deus, glorifica o teu nome, Senhor, nos ajude-nos a passar por este momento, ajude-nos a vencer, a triunfar, a confiar no Senhor, a não sucumbirmos, a não esmorecermos, mas estarmos firmes, fortes. Senhor, abençoa a necessidade do teu povo, os teus servos que estão nos seus lares, meu Deus. Senhor, cada um, o Oscar, a irmã Vera, Senhor, ajuda em nome do Senhor, os irmãos que acompanham pela internet. Ó Deus, o Senhor é santo e é bendito, e nós agradecemos ao Senhor pela tua bondade, pelo teu amor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Nós vamos agora ajudar o pregador, ajudar o presbítero Daniel a ministrar a palavra de Deus. Os irmãos que estão em casa, façam um culto na sua casa, irmão. Nós aqui também vamos ajudar o nosso irmão em nome do Senhor. Pode vir. São os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, graças a Deus que nos dá vitória para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor para os irmãos que nos assistem, nos estão vendo aí pela
pelo Facebook, né? Que Deus te abençoe, te dê vitória. Amém? Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, né, que diz que Zaqueu, o publicano. Evangelho Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Deus abençoe, irmãos. Poderia sentar. Irmãos, a gente acho que não é exagerado dizer que a gente conhece um pouquinho da história de Zaqueu, né, irmãos? Uma história bastante conhecida, né? A história, o fato inusitado de ele ser assim de pequena estatura, subir numa árvore, né? Tem inspirado aí muitas canções, né? Crianças, adultos também. E estava meditando hoje à tarde, né? Me deparei lendo esse texto e é interessante, né, irmãos? Porque assim a gente se pergunta assim, né, irmãos? O que leva alguém querer conhecer Jesus, né? Ir ao encontro de Jesus. São muitas as histórias que a gente ouve, né? Não só de personagens bíblicos, mas, né? E geralmente, né, irmãos, é um tanto quanto difícil, né? Eu sempre digo assim que é difícil a gente assim ouvir alguém testemunhar que foi até Jesus, que teve um encontro com Jesus, né? Porque na sua vida as coisas estavam dando muito certo, né? É difícil, né, irmão? Eu particularmente não me lembro de ter ouvido, né, alguém testemunhar na igreja que, olha, irmãos, a minha vida estava tão boa que eu achei que isso era um milagre de Deus e resolvi entregar a minha vida para Jesus, né? Geralmente, né, irmãos, nós, né, me incluo nisso, e a maioria das pessoas, nós entregamos a nossa vida a Jesus, entregamos, né, nosso coração, nossa alma, fomos até Jesus, né, porque tinha um problema na nossa vida, tinha uma necessidade na nossa vida, né, existia um vazio, né, existia uma situação que a gente percebeu que era só Deus que podia resolver esse problema, né? E nesse encontro com Jesus as coisas, né, mudaram, graças a Deus. E
Na vida de Zaqueu, assim, não é diferente, né? A gente percebe, assim, tentando de certa forma se aprofundar, assim, na vida dele, né? Na vida de Zaqueu. Eu percebi, assim, irmãos, que Zaqueu, ele entende, né? Que Jesus era a solução dos problemas da vida dele. A Bíblia não diz assim, né, qual era a necessidade de Zaqueu. A Bíblia não diz qual era o problema de Zaqueu. Mas quando a gente olha assim, quando ele começa a falar acerca, né, de, por exemplo, ele era publicano. Não sendo assim o suficiente ser publicano, a Bíblia fala aqui que ele era o maioral dos publicanos, né? Isso era uma barreira para se encontrar, assim. Isso era uma barreira na vida de Zaqueu, porque os publicanos, né, irmãos? Quem eram os publicanos, né? No Império Romano, né, existiam aqueles que cobravam impostos, né? Aquelas pessoas que eram nomeadas, né, para cobrar impostos. E geralmente em cada local, cada cidade, né, existia alguém do povo, né, uma pessoa do povo ali, do meio, né. Eles eram nomeados pelos, né, no contexto aqui que a gente está contando, né, pelos romanos. Eles eram nomeados na cidade. Olha, você vai ser o responsável para cobrar os impostos do povo, né, irmãos? Como no caso os judeus, eles eram, né, subjugados pelos romanos, né, existia um grande ódio, né, um desprazer, né, por estarem sujeitos a este império, né. A gente vê na Bíblia assim revoltas, desejos de revoltas, né, o desejo de que, né, no povo judeu se levantasse o libertador, que libertassem ele desse jugo romano. Então todas as pessoas que, né, no caso dos publicanos, eles exerciam um trabalho para os romanos, né, irmãos, eles eram vistos assim primeiramente como um traidor, sabe? Vocês estão traindo a pátria, né? Vocês estão trabalhando, né, para o nosso inimigo, né? Para aqueles que nos afligem, para aqueles que nos escravizam. Era difícil, né? E o fato de ser publicano, né, irmãos, existiam, né, 3 coisas que eu percebi assim. Primeiro era isso: eles eram vistos como traidores. E geralmente, né, aquelas pessoas que exerciam o ofício de publicano, né, irmãos, quando eles cobravam impostos, eles cobravam sempre a mais, né? Eles usurpavam do cargo, né? Geralmente que era para se cobrar um número X, uma porcentagem X do trabalho que se fazia. O publicano, ele era egoísta, ele cobrava um pouco mais. Então existia um grande ódio pelos publicanos, né? E assim, irmãos, eu fui pensando assim nas barreiras que se criavam, né? Porque o publicano não era bem visto, né, irmãos? O publicano não era bem visto. E outra coisa, né, irmãos? Eu penso em Zaqueu, maioral dos publicanos, e a Bíblia diz assim: ele era rico. Maioral dos publicanos e rico. Eu pensei, sabe, irmãos, assim, pensei na minha casa, fiquei pensando, né, porque o nome Zaqueu, né, significa justo. Logicamente que se a gente olhar a vida dele assim, né, baseado no que ele mesmo falou para Jesus: olha, se eu tiver defraudado alguém, né, eu dou metade dos meus bens, né, e se houver alguém, né, eu restituo 4 vezes mais. Nos dá a ideia de que realmente ele, na sua prática cotidiana, né, não era uma prática honesta. E pensando assim, né, no sentido de que o seu nome era rico, talvez lá dentro do seu ser existia
sabe, aquela voz na consciência dizendo assim: olha, o que você está fazendo não é certo, o que você está fazendo não é correto. E talvez seja isso o motivo dele querer se encontrar com Jesus. E é interessante, irmãos, eu acho bastante interessante, porque o texto diz assim, né? E queria ver quem era Jesus. Eu achei interessante, né, irmãos? Porque quando a gente encontra o pronome quem, né, a gente precisa entender que a frase, qualquer frase, né, a gente vai pesquisando, né, irmãos? Não sou professor de português, como eu disse, mas eu sou bastante curioso e eu tento encontrar assim sentido nas coisas, e a Bíblia dá sentido nisso. E todas as frases que a gente encontra, né, pronome quem, ele precisa estar nessa frase, para ela ser correta, ela precisa estar associada a uma pessoa, porque não é um objeto, entende? Né? Se fosse um objeto, estaria escrito o que? Né? Estaria escrito, ele queria saber o que é Jesus. Mas o texto diz que a curiosidade, o interesse de Zaqueu era saber quem era Jesus. E eu acho, irmãos, é tremendo, né, irmãos? Porque a gente fala na igreja, né, de não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, né? Às vezes na vida cristã a gente vai se acostumando a se envolver com as coisas de Deus e acaba deixando de lado o nosso envolvimento com Deus, né? Às vezes nós estamos preocupados com as coisas do Senhor e não nos preocupamos com a nossa vida com o Senhor. Né? Às vezes, né, irmãos, às vezes para nós, assim, o mais importante é o milagre, é a bênção, mas não o Senhor que faz o milagre, né? Não o Senhor que dá a bênção, né? Às vezes a gente quer, né? A gente precisa, logicamente, né, irmãos? Não estou dizendo que é pecado, né? Você correr atrás, né, lutar por aquilo que você quer, ter o desejo de ser abençoado por Deus, mas assim, é lógico que a gente precisa de um milagre, que a gente precisa de uma cura, que a gente precisa de uma bênção, seja ela qual for. Mas também não é errado dizer, né, irmãos, que quando a gente se envolve com o Deus da bênção, né, quando a gente obedece o Deus da bênção, a Bíblia diz, né, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, né, que essas bênçãos vão seguir, vão ir atrás de nós, né? A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. E eu penso que Zaqueu entendeu isso, sabe? Porque logicamente veio aos ouvidos dele assim as coisas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, né? Os milagres que Jesus fez. Mas como eu estava dizendo, né, irmãos, que ele era rico, né? Aí eu fiquei pensando, sabe, assim, eu me perguntei assim, né, por que? Me perguntei em casa assim, pensando e pesquisando, lendo e meditando, me perguntei. O desejo era de saber quem era Jesus. Por que subir numa árvore de uma maneira assim, meio que assim, no intuito de que ninguém o visse, né? Por que subir na árvore se ele era rico? Se ele poderia, de certa forma, né, sei lá, mandar alguém, persuadir alguém,
sei lá, existiam outras formas, né? O homem tinha dinheiro, o homem tinha influência, tinham condições de ter assim um diálogo com Jesus, um contato com Jesus. Verdade? Se eu estou errado, me corrija aí, não tem problema não. Mas irmãos, a gente vai ler na Bíblia, assim a gente vai entendendo, né? Se você ler o capítulo 18, Jesus, ele conta a parábola do jovem rico, né? E o que ele falou para o jovem rico, né? Olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, e terás um tesouro no céu, vem e me segue, né? Aí depois dessa parábola, Jesus, ele fala aqui, né, até aqui no 18, aqui, ó, o perigo das riquezas, né? E Jesus fala assim que, né, talvez é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos dizem, né, mas isso é difícil então, né, como é que faz, né? Aí Jesus mesmo fala aqui, ó, né? E ele respondeu, né? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, né? Então pode ser difícil para os homens, mas para Deus nada é impossível. Então eu acho que quando Zaqueu pensou assim na sua riqueza como forma de ter um contato com Jesus, ele falou, puxa, desse jeito não vai dar certo. Não sei se isso chegou até os ouvidos dele, mas ele pensou, olha, desse jeito não vai dar certo. Como é que faz, né? Fica imaginando ele assim nesse dilema, né? Querendo conhecer Jesus, né? As suas riquezas eram barreiras, de certa forma, né? O seu cargo era uma barreira, né? A multidão também, né? Porque as pessoas conheciam ele, né? Era uma barreira. Daí eu pude entender assim, por que ele subiu numa árvore, né? A sua estatura, né? A sua estatura era uma barreira porque ele era pequeno, né? Aí ele sobe na árvore. E eu pensei, irmão, sabe, falando com bastante calma, assim, mas o meu coração tá, sabe, de verdade, tá bem sentindo a graça de Deus, assim. Eu fiquei imaginando, porque eu olhei nesse texto, eu me deparei com isso aqui, sabe, só nessas barreiras que às vezes a gente percebe assim, que às vezes querem nos impedir, né? Aí de repente ele toma uma atitude, né, de certa forma, né, irmãos, inusitada, desonrosa para ele, para quem ele era, para o cargo que ele ocupava, a posição que ele tinha na cidade, sabe, de uma forma assim. Mas a vida dele mudou. A vida dele mudou. Porque eu percebi assim, né, irmãos, que ele não deixou que tudo isso o impedisse de conhecer quem era Jesus. Ele não deixou. Sabe, ele foi passando barreiras por barreiras, seu nome, né, sua posição, a multidão, sua estatura, sua riqueza. Ele fala, né? Eu fico imaginando assim, se o propósito era conhecer quem era Jesus, né? De repente sobe em cima de uma árvore, né? Talvez ninguém estivesse vendo ele. Talvez ele fale assim, eu vou ficar aqui meio que no anonimato, assim, né? Pelo menos a multidão não me vê, não vai causar nenhuma... Aparentemente, talvez, assim, nem Jesus iria ver ele, né? Se Jesus fosse um homem comum.
Mas Jesus, ele olha para cima, né? Parece até uma coisa... Se a gente olha o texto assim, parece algo lógico, né? Mas Jesus sabia, assim, o coração dele. Jesus sabia onde que ele estava. Jesus olhou para cima porque sabia que ele estava lá. Entende? Sim, eu queria dizer que, sabe, Jesus sabe onde que você está, sabe? Jesus sabe da sua vida, Jesus conhece o seu coração, Jesus conhece a sua história, Jesus sabe as motivações, as suas motivações, o desejo do seu coração, a sua vontade, sabe? Jesus sabe tudo aquilo que você, assim, superou, teve que passar para você estar onde você está. Parece algo estranho, né, irmãos? Mas eu penso que eu pensei comigo sair de casa pensando assim, sabe, o que Jesus não faz para salvar um perdido? O que Jesus não faz, né? E ele disse, né, Zaqueu, desce porque me convém me convém me hospedar hoje na sua casa, né? Quando a gente canta lá o hino do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as estruturas, né? É interessante, né, irmãos? Porque se a gente olhar assim, o que a gente está dizendo para Deus no nosso louvor, sabe? É isso mesmo. Entra lá, vê tudo que está errado e corrige, vê tudo que está fora do lugar e coloca no lugar, sabe? Abala aí as estruturas, sabe? Tudo que está errado, que a gente percebe assim nas consequências disso, né? Zaqueu foi colocando as coisas em ordem. Olha, metade do que eu tenho eu dou para os pobres. Se existe alguém que eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Entende? Se a gente analisar assim, assim, quando existia uma comprovação de que alguém tinha roubado, alguém tinha furtado alguma coisa de alguém, né? A Bíblia diz assim que era para que essa pessoa ela devolvesse em dobro, né? Em dobro. E é interessante que ele faz uma coisa muito corajosa. Primeiro que ele perde metade da fortuna dele, né? Metade da fortuna dele ele perde. E aquilo que sobrou ele falou: se tiver alguém, eu não vou pagar o dobro, eu vou pagar 4 vezes mais. Transformação, né? É só Jesus, sabe, irmãos? É só Jesus entrar na gente, é só Jesus entrar na casa da gente, é só Jesus entrar na vida da gente, é só Ele entrando na vida da gente que tudo se transforma, sabe? As coisas elas são colocadas no lugar. A gente percebe, né? Talvez Zaqueu entendeu que riqueza mesmo, prosperidade, é Jesus dentro da nossa casa, Jesus dentro da nossa vida, é Jesus dentro da minha história, sabe? É Jesus. Eu tenho dito assim, né? Que a vida é Deus, é Deus, é Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, porque, né, irmãos, não existe outro caminho, não existe outra coisa. É só deixar Jesus entrar. Deixa, sabe, a gente
A grande dificuldade da gente, irmãos, é a gente se abrir, sabe? Por quê, irmãos? Eu fico imaginando assim, porque Jesus entrando na vida da gente, ele vai conhecer tudo. Porque nem sempre a gente consegue se abrir de uma maneira completa para um amigo, para o pastor, para o pai, para a mãe, né, irmãos? Mas deixando Jesus entrar lá, sabe? Ele não vai conhecer certas áreas da nossa vida, da minha vida. Ele vai saber de tudo, né? Ele vai saber de tudo, vai saber os meus sonhos, né? Os meus projetos, meus desejos, mas vai conhecer os meus defeitos, os meus pecados, as minhas falhas, né? As misérias que existem dentro de mim, né? Vai conhecer tudo e parece algo horrendo, mas isso é bom, sabe, irmãos? Porque eu acho assim que não existe assim nada melhor na vida do que deixar Jesus colocar as coisas nos seus devidos lugares. Deus abençoe. Ainda tem solução sim para as nossas vidas. O Senhor veio buscar, e por mais pecadores que sejamos, os olhos de Jesus estão colocados sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que as palmas louvam o nome do Senhor. Amém? Vamos colocar em pé para nós usando agora o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar esse louvor, como o irmão Daniel falou, amém? Vamos pedir para que o Senhor entre na nossa casa, na nossa vida, continue mudando aquilo que é necessário, continue mudando aquilo que está errado, né, irmãos? Porque nós somos pecadores, né? Então vamos pedir a misericórdia do Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, amém? Glória a Deus. Aleluia. Adore o Senhor com todo o seu coração. Glória a Deus. Como Zaqueu, quero subir mais alto.
Amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos, em nome do Senhor. Graças a Deus. Os irmãos aí em casa, os irmãos aqui na casa do Senhor, alimentados pela palavra nessa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. E é isso, não é, queridos irmãos? É isso. Jesus não fez uma acusação contra Zaqueu. Não falou nada. Ele confessou, ele se abriu. E a partir do momento que a palavra entrou e se abriu, as coisas aconteceram. Infelizmente hoje, irmãos, pode olhar. Você pega na internet 1.000, 5.000, 10.000, 100.000. Preste atenção, irmãos. Quanto que tem de Bíblia nas pregações que fazem sucesso? Preste atenção, fica medindo, irmão. Porque o que nós vimos hoje? O que nós ouvimos agora? Bíblia pura, ou não? Teve invenção, teve história aqui? Bíblia pura, desse púlpito aqui, desta igreja aqui, sai Bíblia pura. Então, quando Jesus entra na vida de uma pessoa, Jesus faz as coisas acontecerem, e aí o pastor, o líder, o pai, a mãe, a pessoa, não precisa mais fazer força. Por quê? Porque a palavra já fez tudo o que tinha de fazer. Aleluia. Agora, irmãos, quando nós queremos mexer na moldura, quando nós queremos mexer por fora e não na palavra, por isso que a gente está vendo grupos se chamando de igreja e fazendo tantos marabalismos, porque tudo por fora, precisa alimentar, é o homem que faz acontecer, é o personagem que faz acontecer, é a entidade que faz acontecer, é a liderança que faz acontecer. Mas quando a palavra de Deus faz acontecer, quando o Espírito Santo faz acontecer, não acontece só na hora do culto, irmãos, é um viver, é 7 dias por semana, é 24 horas, é um viver diário na presença do Senhor nosso Deus, aleluia. Este é o efeito da vida do Zaqueu. Então nós continuaremos, irmãos, porque a gente sabe que tem uma parte, e eu acredito que é a maior parte, que não quer ouvir a palavra de Deus, não alimenta, não serve, não quer ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, com certeza, ainda tem um povo que quer ouvir a palavra de Deus, que está procurando uma igreja séria, que está procurando um pastor sério, que ministre a palavra de Deus. Não festinhas, não coisas que nós queremos ouvir, mas a palavra de Deus. Esta palavra que vai lá e toca no coração de Zaqueu. Aí o Zaqueu fez sozinho. A partir daí houve uma mudança na vida. Então nós agradecemos ao Senhor. Nós vamos continuar crendo nessa palavra, porque quem recebe a revelação de Deus, irmãos, sabe que não vale a pena, que não adianta, que é uma perda de tempo investir em outra coisa que não seja na palavra do Senhor nosso Deus. Então este Jesus, essa palavra, essa transformação voluntária, essa transformação feita de Deus, é o que importa, é o que a palavra de Deus faz. E nós louvamos a Deus e nos sentimos felizes porque continuamos vendo as coisas de Deus acontecerem através da sua palavra. Que Deus abençoe, irmãos, sua vida, a igreja que está aqui, os irmãos que estão ao vivo agora e aqueles que tomarão contato com esse material depois. Que o Senhor te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vamos encerrar essa parte. Nós vamos agora passar para o ato da ceia do Senhor. Nós vamos passar para o ato da ceia do Senhor aqui no templo, mas nós queremos reforçar os pedidos de oração em favor da irmã
Alice, em favor da irmã Dilma, que esteve aqui de manhã no templo conosco, graças a Deus por isso, em favor do irmão Marcos também, Campos, que está aqui, que está cuidando da sua saúde, que precisa das nossas orações, né? Em favor do irmão Antônio, que teve uma perda muito grande na sua família, em favor aqui do nosso vizinho, Ricardo Danilo, que o Senhor ajude ele, e tantas outras pessoas que estão precisando do nosso clamor, que estão precisando da nossa intercessão. Querendo Deus, quinta-feira nós estaremos aqui cultuando ao Senhor. Os irmãos estão vendo, irmãos, que nós estamos com o nosso templo com 40 pessoas apenas, conforme a lei é 25%, e nós estamos aqui, se não tivesse vindo o povo de manhã, se os irmãos que eram para vir agora, já não daria. Então, irmãos, a responsabilidade não é minha, não é dos pastores, né? Então são dos primeiros 40 que chegam, né? Essas 40 cadeiras que nós temos aqui. Então, quinta-feira nós teremos, escola dominical nós teremos domingo, 8h30 da manhã, e depois, querendo Deus, 6h30, domingo que vem, nós estaremos de novo na presença do Senhor. Que Deus abençoe ricamente, viu? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, querendo Deus, até domingo, em nome de Jesus. Amém.